Fala palestrinos, palestrinas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se inscreva se você não for inscrito, deixe seu like e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações possíveis aqui do canal Nordestino Palmeirense, ok? Bom, fim de jogo, 2 para o Atlético Mineiro, 2 para o Palmeiras, um jogo que apresenta consequências, nos dá lições e aponta o que está acontecendo, tá? Vamos logo direto ao ponto. Anotei algumas coisas aqui. A começar pela escalação, tá? Eu não concordo com a escalação. Vamos começar por aí. Não assim com a montagem dela e não como um todo, e sim algumas peças, tá? A escalação foi Carlos Miguel, Kelvin Gomes, Murilo Piquerez, Marlon Freitas de 5, Andreas de 8, Alan Maurício, Sousa e Flaco Lopes. Vamos lá, vamos por partes nessa escalação. Murilo não faz sentido para mim ser titular hoje. Me desculpa, mas não faz. Não faz. Você pode... mas será que não teve uma cláusula lá de tal do Bruno? Não. Palmeiras comprou o Bruno Fux em definitivo, tá? Então não tem esse negócio de cláusula, não tem nada. O Bruno Fux é totalmente do Palmeiras, então ele poderia ser escalado hoje. E na minha visão, na minha opinião, se o Palmeiras ele quer um estilo de jogo, propor jogo, não faz sentido o Bruno Fux ser reserva do Murilo nesse jogo. Um jogo tão importante, um jogo fora de casa contra a equipe que é forte, camisa pesada, que é o Atlético Mineiro, tá? Já começa por aí. Marlon Freitas e Andreas, eu também não concordo no posicionamento, tá? Eu começaria o jogo com o Felipe Pacheco, ou se não com o Larson de 5, tá? Colocaria o Marlon Freitas de 8 e colocaria o Andreas na frente, junto com o Alan. Eu não colocaria o Maurício de titular nessa equipe. Já para a entrada do Larson, do Felipe Pacheco, para jogar de 5. Adiantar um pouco o Marlon Freitas de 8, que é a função que ele normalmente faz, função de origem dele, e o Andreas aí fazendo dupla de meias com o Alan, tá? O Sousa eu até entendo, né? O Vitor Roque tá se recuperando de lesão, então dá para entender o porquê o Abel preferiu poupar o Vitor Roque, tá? Primeiro tempo começa Palmeiras pressionando a saída de bola do Atlético Mineiro, tentando impor mais jogo, tendo aí todos os seus jogadores no campo de ataque. Eu prestei muita atenção nisso. O Palmeiras passou ali os 10, 12 minutos com todos os seus jogadores ali no campo de ataque do Atlético Mineiro, tá? Gostei muito dessa postura agressiva, uma postura que propõe jogo. Porém, quando você pressiona muito o seu adversário, em alguns minutos você cansa. E isso vai te obrigar a você dar uma recuada para poder descansar. E é isso, tá? O Atlético teve um contra-ataque, estava apostando em muitas bolas longas aí no primeiro tempo. Teve uma bola lançada para o Hulk e o chute foi por cima. Palmeiras com mais posse de bola nos primeiros 10 minutos. Palmeiras propondo o jogo, Palmeiras trocando passes, fazendo triangulações. O que faltou aqui para o Palmeiras, na minha opinião, no jogo todo, foi, primeiro, chutar de fora da área e, segundo, fazer mais jogadas construídas por dentro. Jogadas construídas por dentro. Muitas vezes o Palmeiras fazia as suas triangulações e tal, mas tocava no Kelvin, cruzava. Tocava no Piquerez, cruzava. Tá? Isso aí é um pouco do vício do Palmeiras do ano passado. Ok? E aí a bola aérea do Palmeiras funcionando aí. O Andreas cruzou a bola na medida na cabeça do Flaco Lopes. A bola aérea que vem aí sendo um dos problemas aí do Palmeiras ultimamente. Tá? A zaga do Palmeiras vem sofrendo muito com bola aérea, com bola parada, né? Uma falta, um escanteio. Dessa vez funcionou ao nosso favor. 1-0 Palmeiras, gol do Flaco, que começou a temporada voando, tá? Depois do gol, rapaziada, o Palmeiras começou
a adotar uma postura mais defensiva. Como eu falei, quando você pressiona muito o adversário, você cansa. E isso te obriga a baixar a rotação e se defender um pouco mais. Porém, o Palmeiras cometeu um erro muito grave, que foi não descansar com a bola no pé. O Palmeiras preferiu se retrancar, dando a bola ao Atlético Mineiro, dependendo muito de contra-ataque, apostando muito em contra-ataque. E isso, rapaziada, isso meio que facilitou o Atlético estava jogando um pouco mais solto e tal, tentando aí fazer algumas triangulações também. E depois o Atlético chegou de novo, né, com o chute do Hulk, uma triangulação feita. E aí um dos lances mais patéticos aí é o lance do começo da catástrofe defensiva do Palmeiras, que se atrapalhou aí como um todo, né? Andreas também, uma dúvida ali acho que foi com o Kelvin, não me lembro ali exatamente. Muita gente culpando o Murilo também nesse lance. E de novo, né, um erro de reação do Carlos Miguel, o Carlos Miguel falhando de novo nesse erro de reação. A bola veio a queimar a roupa dele, ele não fez uma base correta e acabou tomando debaixo das pernas de novo, 1-1. No segundo tempo, o Palmeiras, tanto o Palmeiras e o Atlético começaram elétricos do jogo, né? O Atlético também teve sua chance, e aí depois o Palmeiras deu um passe mágico, fenomenal para o Kelvin, que cruzou para o Sousa, e cara, o Sousa aí mandou mascado, só que o Everton ainda conseguiu fazer a defesa. Eu acho que vocês vão lembrar muito bem desse lance. O Alan dá um passe genial para o Kelvin infiltra, toca para o Sousa, e o Sousa acaba chutando mascado, não sei, ele vai tentar dominar, perde o time, a bola fica muito colada no corpo dele e acaba aí chutando de forma fraca, mas o Everson assim fez uma boa defesa porque foi uma bola bem no canto. Cara, uma coisa a ressaltar aqui: Palmeiras sim precisa de um centroavante, tá? Se aconteceu, vamos bater aqui, não tem alguma bandeira aqui que eu bater, mas vamos bater aqui na cadeira. Se acontecer alguma coisa com o Vitor Roque ou o Flaco Lopes, a gente vai ficar dependendo de Sousa, de Luigi, vai ficar difícil, né? Então, na minha opinião, o Palmeiras precisa sim, urgentemente, contratar um atacante, porque depender aí de Sousa, Luigi, cara, não é jogador pro Palmeiras. Me desculpa, cara, mas o Sousa não dribla, não chuta bem, toma decisões erradas. Não é jogador pro Palmeiras. Assim como o Facundo não foi. Assim como o Mikael não foi. Né? O Everson fez 2 defesas espetaculares, tá? Com o Maurício, né? Chutando aí a queima-roupa de um voleio. Uma defesa espetacular. E aí depois uma sobra, né? Chute do Flaco. Outra defesa do Everson. Apareceu muito bem o goleiro do Atlético Mineiro. Inclusive, o goleiro do Atlético Mineiro defendeu mais chances do que o goleiro do Palmeiras. Se não me engano, o Carlos Miguel defendeu, eu acho que foi 1 ou 2 bolas por aí. Após o lançamento do Gomes, Sousa tocou para o Piquerez e o Piquerez bateu de direita mesmo, não é a perna boa dele, e bateu com muito perigo, tá? A bola passou raspando a trave, chutou de fora da área o Piquerez, uma coisa que estava faltando para o Palmeiras. O Piquerez foi lá o primeiro a chutar de fora da área e o Piquerez aí assustando. Só que aí depois acontece o anulado, né, rapaziada? E é um gol bobo que o Palmeiras tomou. O Everton lança, o Kelvin perde o duelo e o Coelho chuta entre as pernas de novo do Carlos Miguel e faz o gol da virada. Porém, tava um lance ali, foi anulado. E cara, um lance conclusivo, tá? Não dá para concluir que estava impedido ou não. E nesse caso, eu acho que o gol tem que ser validado. Se não temos a certeza se o lance estava de certa forma legal ou não, eu acho que o gol nesse sentido tem que prevalecer aí a decisão de campo, e a decisão de campo foi gol. Então, na minha opinião, o gol deveria ser validado, tá? Só que aí o gol foi anulado, né? Prometeram impedimento automático, aí durante todo o final do ano, disse que nas primeiras rodadas não vai ter, né? Pois é. Eu coloquei outro ponto de exclamação aqui, né? Que é o excesso de cruzamentos que o Palmeiras estava fazendo.
O Palmeiras tocava, fazia as suas triangulações, trabalhava mais a bola, tinha ali um pouco de posse de bola quando tentava ser efetivo, mas tocava a bola no Kelvin, cruzava, tocava a bola no Piquerez, cruzava, como eu falei no início do vídeo, tá? E aí, ai meu Deus, o Scarpa cruzou e o Kelvin fez um gol contra. Vou ressaltar para vocês de novo, vou falar para vocês novamente, vou falar para vocês. Palmeiras precisa urgentemente de 2 laterais, tanto um esquerdo para incomodar o Piquerez, para disputar a titularidade com o Piquerez, e urgentemente um direito, porque Giai e Kelvin não estão jogando futebol. Eu venho falando isso aqui desde o início dessa temporada, tá? Desde o início dessa temporada eu venho falando que Kelvin e Giai não vem desempenhando um bom futebol. Então, o Palmeiras não precisa só de um zagueiro, de um 5, de um meia barra ponta, de um centroavante matador. Precisa também de 2 laterais, um esquerdo e um direito. Principalmente, urgentemente, um direito. Porque Kelvin e Giai não estão jogando futebol. E hoje foi mais uma prova disso. O Kelvin errou tudo, praticamente tudo o que tentou. Tá? Não sei se é uma má fase, não sei. Mas o Palmeiras precisa sim contratar um lateral. 2, na verdade. Aí vieram as modificações, saiu o Sousa, entrou o Vitor Roque, saiu o Alan, entrou o Riquelme Felipe, o Piquerez saiu para a entrada do Arthur Gabriel, saiu, não me lembro, não me recordo para quem saiu para entrar o Luiz, tá? Vou ficar devendo essa para vocês, mas eu não me recordo. E aí o Vitor Roque empatou a partida no lançamento do Carlos Miguel. A bola, ela vem pro Flaco toca pro Vitor Roque e ali um bate-rebate, não sei, o Vitor Roque chuta, acho que a bola sobra de novo, aí toca no Vitor Roque e a bola entra. Vitor Roque, o Tigrinho, salvando o Palmeiras novamente, tá? E aí depois o Giai entrou no lugar do Kelvin, ainda bem. Carlos Miguel ainda fez uma defesaça na cabeçada do Renier. Ixi, só, ainda teve um lance aí, um contra-ataque que o Palmeiras fez com o Vitor Roque, mas foi interceptado, tá? O Palmeiras, eu coloquei um ponto aqui de observação, que o Palmeiras teve uma baixa precisão de passes, mesmo tentando suas triangulações, no segundo tempo, inclusive, tá? No primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom, mas a precisão de passes foi muito baixa, tá? Foram 285 passes certos. Então, ou seja, mesmo que o Palmeiras tenha feito algumas triangulações interessantes, no segundo tempo isso baixou bastante, tá? O Palmeiras não estava acertando muito passe. Primeiro tempo até que deu uma ajustada, mas no segundo isso o Palmeiras teve dificuldade, tá? Eu falei aqui porque o Palmeiras teve sim algumas triangulações, estava tentando colocar a bola no chão, mas no segundo tempo isso deixou um pouco a desejar. O Palmeiras mesmo assim tentando fazer isso não conseguia acertar os passes, 285 passes certos apenas, tá? Passes no terço final, 78%, 58 dos 74 passes certos, né? Aí no terço final, o Palmeiras teve 59% dos passes longos, foram 53 desarmes ganhos, tá? E aí eu vou falar mais ou menos para vocês aqui em questão de desarme. Foram 17 desarmes, 6 interceptações, 28 recuperações de bola e 15 cortes, tá? O Palmeiras foi o time que mais ganhou duelos, sendo 52% ao todo, e 72% dos duelos aéreos o Palmeiras ganhou, tá? Então assim, esses números mostram que o segundo tempo o Palmeiras se defendeu muito mais, tá? No final do primeiro tempo, depois que o Palmeiras fez o gol, o Palmeiras se defendeu muito mais. E, cara, a nossa defesa foi ruim, mas assim, eu coloco isso aí na conta do Abel, porque ele sabe que o Murilo não tá jogando bem, ele sabe que o Murilo não vem sendo um bom zagueiro desde muito tempo, e se o Palmeiras quer ter o controle da bola, que joga o Fux, não o Murilo. Claro, Kelvin aí não é culpa do Abel, mas assim, cara, o Palmeiras
na minha opinião, precisa sim também urgentemente de um camisa 5. Não que o Marlon Freitas seja um cara ruim, um jogador espetacular, mas o meio campo do Palmeiras precisa de pegada, tá? O meio campo do Palmeiras precisa de um cara mais malicioso ali nos desarmes. Não estou falando de um cara agressivo nos desarmes a ponto de quebrar a perna do jogador adversário, não é isso. Mas eu estou falando que o Palmeiras precisa de um camisa 5 assim, cheio de fã mesmo, um camisa 5 de responsa que deixe o meio campo mais pegado. Tá? Então assim, o Palmeiras ele tem que contratar, isso aí tem que ser urgentemente feito. Tá? O Palmeiras precisa contratar, fazer contratações pontuais para não só melhorar o seu elenco, mas também melhorar o time titular, que precisa ser aí consolidado para essa temporada, e meio que treinar também, né? Treinar mais, a troca de passes, porque por mais que o Palmeiras tenha tentado aí fazer suas triangulações, não acertou todos os passes aí, muito por conta do segundo tempo ruim que o Palmeiras fez. Então é isso, rapaziada, tamo junto. Deixa aqui a sua opinião nos comentários, o que você achou sobre o jogo. É nóis, tamo junto, valeu e avante palestra.